Bom dia, queridos irmãos e irmãs tocuistas. Aqui está a resposta do jejum e a prova que o profeta Simão Gonçalves Toco está citado na Bíblia. Em Isaías 11 está escrito o seguinte, versículo 1: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Versículo 2: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Versículos 6 e 7: E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o fio de leão e a nega de ovelha viverão juntos, e um menino pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi. Esses dois versículos estão a dizer que haverá paz. Resumindo, quer dizer que do descendente de Jessé nascerá alguém de inteligente, sábio, com espírito de conselhos para um mundo melhor. Aqui fala-se de Jessé. Outras Bíblias falam do profeta Isaías. Quer dizer que essa pessoa inteligente e com espírito de conselho é neto de um profeta. Agora, uma coisa. No dia 3 de março, eu tinha publicado no Universo do Tocuista um artigo no qual explico que eu tinha previsto o que o mundo está atravessando atualmente. Aqui está o artigo. Em novembro de 2019, um neto do profeta Simão Gonçalves Toco fundou uma associação a qual deu o nome de Larche, Arca em português, como Arca de Noé. Quem diz Arca de Noé diz perigo iminente. Numa entrevista que data de janeiro de 2020, especifico por que o nome de Arca. Bonjour, je m'appelle Simpson. Je suis président de l'association L'Arche comme l'Arche de Noé, parce que le monde est en train de couler et on a besoin de sauvetage. Faço tradução. Sou presidente da associação Arca como Arca de Noé, porque o mundo está infundiando e precisamos de salvação. Acontece que, quase 3 meses depois da fundação da tal associação, veio o Covid nos países ocidentais, seguido de confinamento. Daí a situação econômica mundial começou a se degradar. E as guerras, primeiro da Ucrânia e depois do Médio Oriente, vieram perpetuar as coisas. É o que resultou o que estamos a viver. A situação está sendo cada vez mais difícil, quase em todas as partes do mundo. O que pensam disso? Falando de espírito de conselho, conselhos aos homens políticos para um mundo melhor, é a coisa que eu faço desde 1994. Aqui está uma carta que eu tenho enviado a François Mitterrand. Essa é a resposta da Presidência da República. Aqui, carta enviada a Martine Aubry, filha de Jacques Delors. Esta é a sua resposta. Essa é uma resposta de uma carta que eu tinha enviado a várias entidades. O primeiro-ministro é o único que tinha me respondido. E há muitos outros artigos que pode se encontrar no Facebook Nostradamus no Ar ou Mayamona da Silva. Tudo isso corresponde com as características do neto do Jessé ou do profeta Isaías. Então, já que sou o neto do profeta Simão Gonçalves Toco e com características do neto do Jessé ou do profeta Isaías, quer dizer que o Jessé ou o profeta Isaías é o Simão Gonçalves Toco? Não sei se neste mundo há uma outra pessoa que corresponde ao que está escrito em Isaías 11, de 1 a 7. E essa passagem bíblica é a resposta ao pedido do Pai. No dia 24 de março do ano 0024, houve um jejum extraordinário, por causa do que se passa no mundo, pedindo, portanto, a Deus para nos indicar a direção, quer dizer, nos mostrar a solução.
como se ouve no discurso. E por isso que o ser humano foi criado à sua imagem e semelhança para o adorar, para também, digamos assim, agir no seu lugar, para fazer aquilo que já não fez mais, e quando tiver dificuldades como criatura dele, pudesse gritar e pedir a ele a direção. Vejam o que se passou. 3 semanas antes do jejum, eu tinha publicado um artigo, como vejam no vídeo precedente, com imagens do profeta, explicando que tinha previsto o que estamos a viver. A pergunta no fim é: o que pensam disso? Essa é uma maneira discreta de perguntar se não acham que uma pessoa dessa pode talvez dar boas propostas para encontrar solução. E contactei várias pessoas para ver se houvesse alguém que podia me ajudar a entrar em contato rapidamente com o pai Mayamona. Aqui estão algumas pessoas que eu tenho contactado e que podem testemunhar. Mano Manuel de Bonn, na Alemanha. Irmão David Lucao, na Irlanda. Pastor Ndongo, da França, mas que vai na igreja da Bélgica. Tia Vitória, da Bélgica. E o Mano Paulo Veríssimo, da Inglaterra. Esse último, o Mano Paulo, é que eu tinha me informado da situação, que o pai também estava preocupado. No dia 21 de março, 3 dias antes de jejum, alguma coisa me tinha dito de ler o Isaías 11, um capítulo que me foi dado em 2012. Até lá, as únicas passagens que ele tinha notado são os versículos 6 e 7, que em breve diz que haverá paz. Mas depois de ler de novo, notei que fala-se que haverá alguém que vai dar conselhos. Conselhos para que haja paz. Isso corresponde ao que eu quis fazer ao querer entrar em contato com o pai Mayamona. Versículo 2. E isso vai no mesmo sentido com que o pai diz, a saber, se aproximamos dos governos para dar conselhos da boa governação. Todas as nossas igrejas no mundo a estreitarem cada vez mais os laços com os governos legítimos dos seus países, no sentido que ao lado destes possa completar a ação não somente espiritual, mas também social. A igreja está na terra, conseguiremos também transmitir-lhes a mensagem, sobretudo, de amor, de tolerância e de boa governança. Mas depois do jejum, senti mais uma necessidade de ler de novo o mesmo capítulo. É lá que descobri que o tal conselheiro é neto de um profeta, como eu. No versículo 1. Assim, fiquei convencido que a publicação do vídeo do dia 3 de março e a necessidade de entrar em contato com o pai, sem mesmo que eu saiba que o pai estava preocupado, é Deus que me disse de me aproximar dele para responder às suas preocupações. Porque, para combater uma doença, não há coisa mais lógica que de trabalhar em conjunto com a pessoa que tenha previsto a tal doença. E a vontade de ler aquele capítulo, depois de 12 anos, é para me indicar que eu estava no bom caminho, de querer encontrar o pai. A necessidade de ler de novo aquele capítulo depois do jejum, seja apenas 4 dias depois da última leitura, enquanto que em 12 anos não lê aquilo mais de 3 vezes, acho que é o efeito do jejum, para me dizer que aquele capítulo é a resposta ao apelo do pai. Porque é a primeira vez que compreendi completamente a mensagem. E diz que um neto do profeta dará conselhos para um mundo melhor. Antes, eu só prestava atenção nos versículos 6 e 7. Esse capítulo veio de Deus. Como? Face às dificuldades que eu tinha para encontrar um homem político para trabalhar com ele, embora as minhas capacidades de prever as coisas, fiz apelo a um pastor da igreja que tenha relações para me ajudar e trabalhar em nome da igreja em vez do meu. Ele respondeu-me de não fazer nada e deixar Deus fazer as coisas ele mesmo. E deu-me aquele capítulo. Mas depois de ler o conteúdo, eu disse-lhe que aquilo corresponde com meus objetivos. Ele respondeu-me que enganou-se. Não é aquilo que ele queria me dar. É a prova que aquele capítulo veio de Deus e não do pastor. Agora, é bem bom saber que o profeta Simão Gonçalves Tocco está citado na Bíblia. Mas aquilo só terá um verdadeiro sentido
caso cumprir a missão, que é de restabelecer a paz no mundo e, sobretudo, impedir essa guerra mundial que está a se profilar no horizonte. Por isso, compartilhem o máximo possível, porque essa mensagem chega nas orelhas da sua santidade Pai Maimona, para que haja contato entre o profeta e o conselheiro o mais rápido possível, porque embora tudo que fiz até aqui, ainda não consegui atingir o objetivo. Temos que agir. O homem que tem que agir não é Deus que vai descer na terra para fazer as coisas. Ele próprio Pai, na oração, disse, está a pedir para Deus nos indicar a direção, para saber como fazer. Por exemplo, eu tinha previsto o que estamos a viver. Mas chegamos no momento de fazer jejum para pedir a Deus e nos indicar como fazer, porque não temos feito nada. Se eu previ as coisas e aconteceram, é porque Deus me indicou de onde que isso vem. Se eu fundei a associação, é para que as pessoas se unissem a mim e para fazer alguma coisa. Mas como não fizemos nada, e estamos espera que é o Deus que faz as coisas sozinho, é por isso que chegamos no ponto de fazer jejum e pedir a Deus. E se continuarmos assim, amanhã ainda será mais pior. E vamos fazer mais outro jejum. Como ele próprio Pai diz que o homem é que tem que agir, e já que ele pediu a solução, é por isso que temos que nos encontrar para lhe comunicar a solução que Deus tinha me indicado. Obrigado.